Gravações iniciadas. Bom dia! É um prazer estar aqui com vocês. Depois de já ter conversado um tempo com a Paula, venho dar bom dia de novo. Iniciando a gravação agora para iniciar a aula, a gente estava conversando um pouquinho antes. Aqui, então, hoje é a nossa 16ª aula para quem está no todo o percurso do Corpoflix e a terceira e última aula para quem está só no curso Com o Corpo, Aprender, Sentir e Criar. Hoje eu estou aqui em Porto Alegre, né? Quem está na região sul, ou tem outras regiões do país, não só no sul, está muito frio, estou cheio de roupa aqui, mal consigo me mexer, mas quero fazer uma atividade inicial, que eu não vou conseguir me mexer muito, mas vamos fazer assim mesmo, e quem estiver num lugar aí mais quentinho vai estar bem livre para se movimentar. Deixa eu ver se eu tenho algum aviso inicial antes disso. Não, a gente vai fazer a respiração direto no exercício, a gente vai relembrar os dois últimos exercícios e juntar com mais um trabalho de torção da linha cruzada, da linha espiral, que a gente costuma trabalhar no sistema facial. Tá, então deixa eu organizar aqui. Tá. Vamos lá, então. Quem estiver assistindo a gravação, faça com a gente isso. Por favor, vamos lembrar do exercício do primeiro dia dos olhos. Tá, mas antes a gente vai fazer um mapeamento para perceber como a gente está se sentindo, né? E o exercício do diafragma, e vamos expandir um pouquinho isso. Primeiro vamos perceber como que a gente está. Movimenta a cabeça para um lado, sem fazer força, sem ultrapassar o limite. Só para perceber como está o pescoço, como está os ombros, as escápulas, a cervical, até o peito aqui na frente. Ok. Eleva os braços sem forçar, vai até onde vai naturalmente, sem forçar. Percebe como está. O meu, por causa do casaco, não vai quase nada. Sem espreguiçar ainda, só percebe como está. Volta. Vai pelos lados sem fazer força nenhuma, só percebe como está a escápula, braço, costelas. Se estiver em pé, afasta um pouquinho as pernas. Se estiver sentado, sente os pés bem conectados no chão. E agora vira lá a cabeça sem forçar nada, só percebe até onde vai. Essa torção suave. Se sentir que está forçando um pouquinho mais, não vai. Percebe lá que vai ombro, vai tudo. Vai mais uma vez para cada lado. Grava bem essa informação de como foi esse mapeamento. E agora vamos lá, começando com os olhos, eu vou guiando. Começa o movimento dos olhos, a cabeça fica parada e só o olho vai para um lado e para o outro. E passa lá pela frente e vai lá para o lado, para dar tempo de acontecer esse movimento. Para não passar o olho correndo de um lado para o outro. Vai lá com calma pela frente e vai para um lado e vai para o outro. E para um lado. E agora fica para um dos lados, sem mexer a cabeça, só olhar e sobe e desce. E vai voltando com o olho lá para o outro lado, sem mexer a cabeça, só olhar e sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. E agora volta para frente, olhar, e faz só olhar para cima e para baixo um pouquinho. Olha bem para cima, olha lá para baixo, sem movimentar a cabeça, e para cima e para baixo. Lembrando que a gente tem uma fáscia no olho que se junta com a fáscia lá da cervical e se junta com todo o resto da coluna, do corpo todo, toda a linha posterior. Ok? Parou os olhos, abre, pisca um pouquinho, abre e fecha. Agora percebe como está o pescoço. Tira para um lado, percebe se mudou alguma coisa, deixa ele ir um pouquinho mais, se puder ir. Vai para o outro. Percebe como está.
E volta para frente. Agora vamos lá pensar no diafragma, que abre na inspiração e fecha na expiração. Pensa bem nisso mesmo, busca essa imagem. Diafragma abrindo e fechando. E coloca a respiração junto e vai imaginando esse diafragma que nem água viva, abrindo e fechando. Bem fundo e solta devagar. Bem fundo. Solta devagar. Mais um. O último, fundo. Solta devagar. E agora leva os braços, percebe como está agora, percebe se algo mudou. Desceu. Eleva pelos lados, percebe se está diferente, se tem mais espaço. E vai de novo, percebe se tem mais espaço, se está mais solto agora. E vai para o outro lado, pela lateral mais uma vez só, percebe? Desceu, sente os pés bem apoiados no chão. Se tiver em pé, afasta um pouquinho, depois de todo esse trabalho que a gente fez, que parece tão pouco, mas é muita coisa, né? Deixa a cabeça ir, deixa o ombro ir, e sente as costelas girando. Percebe se vai um pouquinho mais agora. Percebe se algo mudou. E outro lado, vai cabeça primeiro, cabeça vai levando o ombro vai levando as costelas, que a gente trabalhou tudo isso do diafragma. E agora volta e repete lá do outro lado. Percebe se vai mais. E volta para frente. E agora vamos colocar a respiração aqui junto uma vez. Inspira abrindo o diafragma, girando. E leva um braço lá atrás. Espreguiça e volta soltando o ar, fechando o diafragma. E aí deixa o corpo voltar. A gente leva e deixa ele voltar sozinho. Abre o braço lá atrás. Espreguiça e deixa, só solta e deixa o corpo voltar soltando o ar. Percebe que volta sozinho, sem eu precisar fazer nada. E vai de novo. Cabeça, ombro, inspirando. Abre braço, espreguiça, solta o ar e deixa voltar. E o último. Que a gente faz essa torção e quando solta ele volta sozinho. Gira e quando solta ele volta sozinho. Aqui nas costelas está acontecendo esse movimento e na coluna, é claro. Agora vai só mais uma vez para perceber se liberou mais, percebe se dá para olhar mais para trás. Eu consigo girar mais agora. Está diferente. Percebe como estão os braços, movimento à vontade. Cabeça para um lado e para o outro, para cima e para baixo também. Percebe como está se sentindo, como está sentindo escápulas. Dá uma espreguiçada. Ah, coisa boa. Espreguiçar é extremamente importante para a nossa fáscia. E é isso. Ok? Quem estiver ao vivo pode deixar um recadinho no chat, falando como está se sentindo. Quem estiver assistindo a gravação pode me enviar um recado, dizendo como foi fazer esse exercício. Então, a gente fez o primeiro dia só os olhos, segundo dia só o diafragma, e a gente juntou um pouquinho mais investindo na torção. Isso é uma construção. Em uma aula inteira, a gente faz uma série de coisas que vai trabalhando tudo isso e muito mais coisas, né? E são exercícios que parecem muito simples, mas são muito efetivos, né? A gente sente o resultado na hora de como isso está acontecendo no corpo da gente. Então, gente, seguindo,
Desculpa, minha bronquite me mata nesse fio. Aula 16, Corpo, Arte e Pedagogia, né? Para quem está no curso com o corpo, aprender, sentir e criar também é o mesmo nome a aula, só muda o número. Aula 16 para alguns e aula 3 para outros. Paola entrou, bom dia. E deixa eu dividir com vocês aqui o texto. Antes, deixa eu dar um aviso geral, até para quem está ouvindo também a gravação. Quem estiver ouvindo muito tempo depois, já não vai mais valer isso, mas não tem problema. Mas quem vai assistir logo, é importante saber. Está encerrando o Corpoflix, né, esse programa de assinaturas, já tinha comentado com vocês, e a gente inicia em junho. 10 de junho já inicia um novo programa de assinatura, que é o EduCorpo. O EduCorpo vai funcionar um pouco diferente. O Corpoflix, a gente tem várias atividades que acontecem ao vivo, e no EduCorpo não. No EduCorpo nós vamos ter aulas ao vivo, como a gente já tem, só que vão ser pequenos cursos. No mês de junho vai ter um curso de aulas ao vivo, em julho vai ter outro, né? Aos poucos vão ser vários cursos que vão acontecendo, sempre ao vivo. E eles ficam todos gravados na plataforma, só que não vai ser mais na sexta-feira de manhã, vai ser nas quintas-feiras pela manhã, das 10 horas ao meio-dia. E além desses cursos que acontecem ao vivo e ficam gravados, terão outros cursos só gravados na plataforma, que eles não vão acontecer ao vivo. Vão ser só gravados e colocados lá na plataforma, na Hotmart, a princípio, até o momento estamos trabalhando com a Hotmart. E são cursos que daí vão ser videoaulas, elas vão ser mais curtas, vão ser várias videoaulas, mas eu vou dividir um curso em vários pedacinhos, né? Então fica mais fácil para assistir até aulas de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, vou pegar um curso inteiro e fragmentar em pedacinhos. Alguns cursos que vão ser colocados na Hotmart já gravados já estão definidos, outros vão surgir com o tempo, com as atualizações. E vai funcionar com formato de assinatura também. Deixa eu mostrar para vocês aqui como vai ser. Até para quem está aqui, principalmente, né, saber que vai migrar de uma assinatura para outra. Então, aqui tem alguns, não publiquei ainda, tem alguns detalhezinhos que eu estou ajustando, tá? Depois do corpo, vamos dar um foco nas pedagogias do corpo, mas vai ter vários temas voltados para o corpo, né? Mas eu vou puxando um pouquinho para essas questões das pedagogias que envolvem todo o processo de educação de um corpo que atravessa todas as áreas do conhecimento, né? Profissionais de várias áreas trabalham mesmo sem saber que tratam disso de alguma forma, tá? Então, aqui os temas que a gente costuma estudar aqui no estudo do corpo, trouxe eles para cá. Tem algumas coisinhas a mais aqui nos temas, estou trazendo aqui, mas são os temas que vão atravessar todos os cursos. Aqui os cursos que nós já temos definido até o momento, né? Agora em junho a gente vai ter Criar com o Corpo, que vai ser o mês de junho. Depois, julho, vai ter Aprender com o Corpo. Aí vai ter esse aqui que vai ser gravado, se eu não me engano, Mapa para Estudar o Corpo. Acho que esses aqui são todos gravados. Inicialmente os ao vivo são esses aqui, mas depois desses vão ter muitos outros. Cada mês vai ter um, ou talvez às vezes dure mais tempo. Aprendizagem e criação com o corpo. Introdução à didática que aconteceu esse final de semana, ele vai ser feito todo gravado, de novo, de outro modo. Pistas para uma educação criadora, práticas pedagógicas e práticas corporais, pedagogia do corpo, como ser um bom professor, esse bom entre parênteses, como ser um professor, esse bom é mais uma ironia, né? As aulas do Corpoflix, para quem já está no Corpoflix, elas vão migrar todas para o EduCorpo, vocês vão continuar tendo acesso a elas. Tá? Então, aqui eu botei 15, mas às vezes já são mais, hoje já é 16, semana que vem já tem mais uma, são 17. E mais cursos novos de atualização que vão ter constantemente de acordo com os interesses e demandas de vocês, tá? Aqui as informações vão ser aulas ao vivo, aulas gravadas, curadoria de conteúdo, né, 15 dias para cancelar assinatura, renovação automática, bônus, os climas de estudo, né, como eu sempre falo para vocês, um clima acolhedor, de parceria, apoio, suavidade, diversão, alegria, um conteúdo claro e acessível, respeitando o tempo de cada um. Acesso ilimitado enquanto estiver assinando, né, o conteúdo variado, 100% online. E aqui o público, né, quem pode ser e participar do corpo. E aí os planos, ó. Então, plano mensal, quero assinar apenas um mês e cancelar a qualquer momento, R$ 86. Tá? Vou ali, assino um mês, R$ 86, ok. Acabou. Quero assinar por 6 meses, não só um mês. Por 6 meses, então cada mês vai custar R$ 60, se for assinar por 6 meses. Tem 30% de desconto. Tá? E aí, durante 6 meses, tem acesso a tudo, pago 6 meses. Quero assinar um ano.
mas quero pagar no boleto. Todo mês vai vir um boleto para eu pagar. Aí tem 57% de desconto um ano, é R$ 36,98 por mês. E acessa um ano. Mas eu quero assinar por um ano, mas quero fazer no cartão de crédito, é 29,24. Acessa por um ano e tem 12 meses de acesso, né? E paga 12 vezes de 29. Então, o valor mensal, né, da assinatura é 29,24. Ficou mega acessível, né? Um valor mega acessível para quem quiser fazer planos de um ano, até de um semestre. Fica muito tranquilo, acho que, de pagar esses valores, né? Aí tem respondendo aqui algumas dúvidas, aqui mais algumas informações que vocês podem ler depois. Aqui o valor de 29. Aqui eu, maravilhoso, lindo nessa foto. Nossa, eu fiquei impressionado com a minha beleza. Olha essa barba, coisa nesse bigode arrumado. Nossa, fiquei encantado. Aqui o meu currículo. Passou perfume, né? Tava até Passei cheiroso. perfume na foto. Nossa, fiquei impressionado com a beleza. Mas enfim, esse aviso para vocês, para quem já está no Corpoflix, logo eu vou liberar o link para vocês para fazer essa migração, só deixar bem claro uma coisa que é bem importante, tá? Fiquem atentos e atentas ao vencimento do cartão de crédito de vocês. O Corpoflix vai continuar andando até todo mundo sair do Corpoflix, mas percebam, se pagou uma mensalidade do Corpoflix, antes de vencer a outra, cancela o Corpoflix, tá? Para poder passar para outra. Faz antes do vencimento, porque senão... Mas aí tem que ser antes do vencimento do teu cartão de crédito. Cuida lá qual o dia de vencimento do teu cartão de crédito, porque se passar o vencimento do cartão de crédito, ele cobra mais uma mensalidade automática. Não tem nem como reverter isso, porque é o cartão de crédito de vocês que faz isso. E quem não está no Corpoflix está convidado a participar e assinar o EduCorpo e participar de todas as atividades. Vamos lá para o texto, então. Está aparecendo para vocês o texto? Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, eu que estou no Corpoflix, o conteúdo que eu tenho das aulas, vai tudo migrar para o outro ou não? Tudo vai migrar para o outro. Tá. Tudo migrar para o outro. Tem lá um item Corpoflix, tu vai encontrar tudo ali dentro. Tá. Aí pode continuar acessando tudo lá. Aí não precisa se desesperar que vai perder tudo que já viu. Não, tudo que está gravado vai passar, já passei quase tudo para lá, inclusive. Só falta passar o que foi atividade extra que está gravado, só falta passar isso. As aulas já passei todas. Então, tudo lá, quer voltar a assistir alguma coisa, vai continuar ali o tempo todo. A diferença, o que vai mudar para quem está... Até que dia que vai o Corpoflix para saber quando que eu tenho que cancelar o cartão? Assim que eu mandar o link do novo para vocês, tu pode ver o dia do cancelamento do teu cartão. O Corpoflix vai ficar valendo um tempo ainda até todo mundo conseguir sair dele, tá? As aulas vão continuar ali, aparecendo para quem ainda estiver ali. Então, assim, acho que no máximo segunda eu já envio o link para vocês e tu olha, quando vence teu cartão, e aí se já der para tu cancelar na próxima semana, tu já cancela, já passa para o outro, que as aulas vão continuar indo lá para o outro, tá? Tudo vai continuar indo. Nada vai parar nesse meio tempo. Qualquer um dos lugares que tu tiver, as coisas vão estar acontecendo, tá? A única diferença para quem está no Corpoflix é que não vai ter mais atividade extra, essa é a diferença, mas vai ter um monte de curso gravado e o valor vai ser bem mais acessível, né? Essas são as diferenças. E qualquer coisa vocês podem me perguntando, qualquer dúvida que for surgindo, vai me mandando recado. A gente conversa sempre, se fala sempre, né? Só mandar recado aqui. Sabe que eu adoro conversar. Então vamos lá, os avisos estão todos dados. Já fizemos a parte inicial da aula, tá? Então aquela parte toda inicial de exercício e respiração é parte da aula, dos temas que a gente tem estudado. Então não é só uma preparação para a aula, isso já é a aula. Né? Quem trabalha com o corpo sabe a importância da gente dar atenção para esses detalhes, né? De movimento e respiração, e se entender, se compreender. Tem muito a ver com a nossa subjetividade, como diz aqui no texto hoje, com a experiência, né? Com o corpo em si que está ali se movimentando, as questões pedagógicas da aprendizagem desse corpo, né? E aí a gente pode carregar tudo isso para os nossos processos artísticos, né? Para algumas buscas estéticas. Então, tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Então, o texto de hoje é Arte, Corpo, Subjetividade, Experiência Estética e Pedagogia, da Cíntia Farina. Eu vou trazer algumas coisas que ela traz aqui no texto, discutir um pouquinho. E esse texto de 2007 foi para um evento, e vou fazer uma discussão
em torno disso para a gente falar um pouco sobre isso também. Já falei aqui um pouquinho inicialmente, já trouxemos um pouco sobre o movimento. Hoje eu vou mais apresentar um pouquinho sobre o texto do que escrever. Não vou escrever tanto no quadro hoje, tá? Eu tenho minhas anotações aqui, mas vou usar um pouco lá, mas vou falar um pouco mais aqui. Então, vamos lá. O texto, ela está trazendo, ela quer fazer essa discussão, como já diz no título, né? Uma discussão que vai tratar das questões da experiência estética e das questões pedagógicas, da formação pedagógica, da experiência pedagógica. Ela vai trazer de vários nomes no decorrer do texto, né? Ela quer falar, então, da relação entre corpo, arte e subjetividade e as conexões entre práticas estéticas e processos de formação do sujeito. Eu disse que eu não ia escrever, mas já vou escrever agora. Eu queria ficar olhando mais aí para a tela, para vocês falando com vocês, mas aí vai surgindo as coisas, eu já vou escrevendo. Então, arte, corpo e subjetividade. Hoje é dia 20/5. 20/5/2020, eu ia colocar 2022. Eu ia colocar 2002. Vocês também passam por isso? Eu tenho o costume de colocar 2002. Quer dizer, talvez quem não nasceu naquela época, talvez nem estava vivo naquela, não tinha nascido ainda, talvez nem pense nisso, né? Então, aula 16 e aula 3, dependendo de quem está estudando, para ficar depois marcado aí para vocês verem no vídeo. Então, o tema de hoje é Pedagogias do Corpo. E a aula está tratando, né, de corpo, arte e pedagogia. Vai ser para cá. Então, as questões que ela está tratando: arte, corpo e subjetividade. Então, vamos lá. Arte, né, ela está trazendo aqui de um modo amplo, ela vai trazer algumas questões do campo da dança. Ela está chamando arte de um modo amplo, vai tratar a estética também como arte nesse processo. Não vai fazer uma discussão conceitual especificamente sobre estética, artística ou filosófica, mas vai trazer a estética na discussão desse processo de olhar para a arte, pensar a arte e viver a arte. Né? Corpo é isso que age onde tudo acontece, né? Esse que passa por transformações, é esse que sofre as formações que ela está falando, sofre essas experiências todas que ela vai trazer, né? E a subjetividade, isso que é muito de cada um, de cada indivíduo, de cada corpo, que é muito de cada um. Não é o que é objetivo, que é do outro, que a gente consegue apontar, que a gente consegue capturar, né? Que a gente aponta e captura, diz que do outro a gente consegue contratar o outro como objeto, né? Outra coisa, outra pessoa, mas o subjetivo, aquilo que é muito nosso, muito da gente, muito particular, né? Muito pessoal, e que diz muito do que a gente vive, das nossas experiências também. Né? Vamos pensar uma subjetividade que é constituinte do corpo. Aí, no estudo, ela vai pensar as relações entre tudo isso, né? E as conexões entre processos estéticos, práticas estéticas e processos de formação do sujeito. Então, deixa eu pegar por aqui. Então, as práticas estéticas, ela está pensando sobre as práticas artísticas, tá? Sobre os trabalhos artísticos que estão realizados, experimentados. Ela vai tratar isso como prática estética. Tá? E aí, no caso, uma arte que ela está pensando os processos corporais nesse processo artístico. Os processos de formação do sujeito, que ela está tratando de um modo bem amplo, vai falar tanto dos processos que envolvem questões institucionais,
escolas, universidades, cursos, como as diferentes experiências da vida. Ou seja, esse é um processo educador. Ela não está chamando desse modo, mas é uma questão totalmente de educação. Por isso que ela vai puxar para a pedagogia depois para falar disso. Tá? E a formação, ela está buscando... Eu, inclusive, na minha tese, eu tratei bastante essa questão de formação, né? Só que eu vou chamar a formação de processos de experimentação e composição. Ela está trazendo a formação, pensando isso que eu falei agora, dessa relação com tudo isso, com esses meios, com essas instituições ou fora das instituições, mas para falar das nossas experiências. Aqui não aparece ainda a palavra, vou colocar aqui, as nossas experiências. Tá? Então, para falar das nossas experiências, Nietzsche vai tratar de um outro modo também a formação, mas agora eu não lembro, eu cheguei a estudar um pouco para minha tese, mas não entrei nessas questões de Nietzsche, porque era muita coisa para a tese já. Mas a formação, a gente entende também, por um lado, aquilo que dá forma, né? Que formata, de algum modo, a coisa, a forma em ação, dando, né, uma ação que dá forma para algo. E muitas vezes a formação é aquilo que dá uma forma fixa. Mas também a gente pode entender a formação de outros modos, mesmo como ela fala aqui, falando das experiências, de tudo que vai nos constituir, ou seja, tudo que vai constituir a nossa subjetividade, o nosso corpo, e os processos artísticos vêm como algo para participar disso, né, como parte desse processo, desculpa, como formação do sujeito, ou seja, esse sujeito, desse sujeito que está aí na sociedade vivendo, sujeito, se a gente pensando Foucaultianamente, porque ela cita Foucault, né? Sujeito professor e professora, sujeito artista, sujeito mãe, sujeito não é uma individualidade, alguém em si, mas é essa formação, né? Que é uma formação discursiva, social, institucional, inclusive, né? Quando alguém se constitui um sujeito que assume um determinado lugar na sociedade, né? O sujeito médico, o sujeito professor, professora, né? Esse é um sujeito, e não a pessoa em si, não o Wagner em si, mas o Wagner professor é sujeito nesse sentido. Tá? Então, aqui é um resumo de questões que ela está trazendo na discussão dela, tá? E a gente vai chegar nas experiências. E aí, antes de eu falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou só salientar como que ela faz isso. Ela vai olhar para dois trabalhos, duas propostas artísticas para conseguir fazer essa discussão dela. E ela vai chamar de imagens, duas imagens que ela traz. Né, algo que eu me aproximo muito, porque eu também vou trabalhar isso com a ideia de imagem, trazer, quando trago algumas desses movimentos para discussão, não trago como metáfora para representar alguma coisa, né? Metáfora é aquilo que representa algo, mas trago como imagem para ser mobilizada no decorrer da discussão e do texto, buscando uma inspiração deleuziana, né? Como Deleuze vai trazer as imagens. Então, ela traz quase duas imagens. Ela traz o contato e improvisação, né, que surge mais ou menos lá nos anos 70, nos Estados Unidos, que é todo aquele trabalho de, quem já experimentou isso, né, de apoio dos corpos, de troca de lugar, de movimento, de uma série de coisas que a gente vai realizando, trocando os contatos, os apoios e vai se movimentando nesse processo. Não existe alguém que é responsável para fazer uma coisa ou outra, mas é um processo de experimentação dos corpos, de experimentar a si mesmo nesse processo. E aí ela diz que isso vai levando para um processo de movimento, uma pesquisa de movimento, e que a gente pode chegar em algo coreográfico com isso, né? Muitas coreografias vão surgindo a partir de experimentações que se dão no contato e improvisação, e ela vai falar um pouquinho sobre isso, inclusive. E a outra é de um espetáculo que ela assistiu, que se chama Blush, deixa eu só conferir se é Blush mesmo nome. Blush, um espetáculo de dança contemporânea, em que ela vai narrando e que nesse espetáculo, elas têm, acho que 3 bailarinas que ela fala que estão em cena, movimentando no fundo tem uma tela, ela narra isso, né? Tem uma tela branca e que elas saltam e atravessam essa tela branca, como se a tela fosse, tipo, tivesse buracos, passagens que o tecido se abre, elas conseguem pular para o outro lado. E aí começa a ser exibida uma projeção na tela das bailarinas dançando, e aí depois elas voltam para a cena e elas dançam junto com a projeção delas. E ela vai falando dessa relação do corpo em cena, né, e da imagem do corpo em cena na tela. Dessas duas questões que estão em jogo nesse espetáculo, tá?
E aí, ela, a partir disso, desses 2 espetáculos, ela vai discutindo essas questões que eu fui já elencando aqui para vocês, né, que ela está trazendo no texto. Então, ela vai falar que entre esses processos aqui, ó, né, as práticas estéticas, os processos de formação, ela vai falar de que isso tudo é feito de muitas imagens, né, tanto práticas estéticas, é feito de imagens, de discursos, né, que dão forma à nossa experiência estética. Porque são diferentes imagens de coisas que a gente consegue pensar, imaginar, de coisas que nos aparecem, que estão à nossa frente, né? E discursos, o que se fala sobre isso, e também aquilo que não está bem explícito numa fala, que são discursos também, né? Nem sempre um discurso ele é dito, pensando com Foucault, porque ela traz Foucault para discutir isso. Às vezes um discurso ele está envolvido em todo esse processo, mas não é algo que é dito. Como uma vez eu vi uma pessoa dando um exemplo numa fala. Pode soar um pouco, não posso dizer, um exemplo que pode parecer meio discriminatório, mas é uma realidade que a gente vê que tem pessoas que trabalham na rua, né? Às vezes pessoas guardando o carro, não é minimizar o trabalho dessas pessoas, mas essas pessoas existem, né? Elas estão trabalhando na rua, elas guardam carro, né? Recebem ali, pedem uma moeda para guardar o carro, aquela que a gente conhece já quando estaciona num lugar. Ela deu um exemplo até aqui de Porto Alegre, falando de que a gente são pessoas, né, que estão numa situação econômica, social mais delicada, não têm acesso a uma série de coisas, muitas vezes, inclusive por isso, tem os dentes prejudicados, porque tem a saúde, às vezes tem os dentes prejudicados, muita gente não tem os dentes, não tem todos os dentes, ou tem os dentes estragados, e não é no sentido de falar mal, de querer, sei, mas é uma realidade, a gente olha e vê isso, né? No Brasil, né? Outros países isso não é tão forte, mas no Brasil a gente tem uma coisa muito forte sobre ter os dentes brancos e alinhados, né? Tanto que os dentistas brasileiros são bem reconhecidos no mundo inteiro, porque no Brasil a gente tem um fluxo comercial muito grande, né, do trabalho de dentistas. Em outros países não, as pessoas perdem os dentes, independente da profissão que tu tenha, da tua situação econômica, e vivem bem assim, não estão muito preocupados, não usam muito aparelho para alinhar, é coisa de brasileiro isso. Já vi muita gente falar que é coisa de brasileiro. Se em outros países é tão comum assim, eu não sei dizer, mas dizem que é coisa de brasileiro. Então, para a gente ver alguém sem dente, né, é algo que nos chama a atenção, né? E muitas vezes alguém, quando não tem um dente, alguma coisa, às vezes fica escondendo a boca até, né? Eu já conheci pessoas que ficavam assim, escondendo a boca ou falando de cabeça baixa para não mostrar. Porque para a gente, no Brasil, infelizmente, esse é motivo de vergonha. Não deveria ser, né? A gente deveria entender que cada pessoa está passando por um processo. Mas, enfim, só para contextualizar, para não dizer que a fala é preconceituosa, né? Porque a gente tem que entender o contexto. Hoje em dia, a gente julga tudo por uma frase de tweet, né? Sem entender tudo o que está acontecendo. Então, tá lá, levou teu carro, aí tem um monte de campanha passando na TV. Limpe a gengiva do seu bebê. A pessoa teve um filho, limpa a gengiva do seu bebê para ter uma dentição saudável, né? E a pessoa limpa a gengiva, mas é cansativo, dá bebê recém-nascido, a pessoa não dorme direito, tem que dar de mamar. Aí a criança dorme, você vai limpar a gengiva, a criança acorda, né? Que bom que a criança conseguiu dormir, porque não dorme fácil, eu também preciso descansar, enfim, as campanhas. O médico dizendo limpe a gengiva do bebê, e tem um monte de manual dizendo isso. Aí chega, senão não vai ter os dentes saudáveis, tem que cuidar muito disso. Mas não faz diferença não limpar, os dentes nem nasceram ainda. Aí tu vai lá, larga o teu carro no lugar, vem uma dessas pessoas que trabalham na rua, tu vai lá, entrega a moedinha para a pessoa e vê que essa pessoa está com os dentes estragados. Aí quando tu vê que essa pessoa está com os dentes estragados, tu lembra do teu filho ou filha, lembra das campanhas dizendo que tem que limpar a gengiva, e tu fica naquela, tem que limpar a gengiva do meu bebê para que não fique com os dentes assim. Isso não deveria ser um problema social, mas a nossa discussão é essa coisa de ficar se incomodando com o dente não deveria ser um problema, mas a nossa discussão é entender o discurso que está aí. Ninguém precisou dizer para ela assim, tá vendo os dentes dele? Os dentes dele estão estragados, teu bebê vai ficar com o dente igual. Ela fez uma associação com uma série de coisas. Ou seja, o discurso está no não dito, né? Ninguém precisou dizer nada, porque ela já tem uma série de experiências prévias de outros discursos que vieram dizendo isso antes. E aí, quando ela olha para essa situação, ela enxerga esse discurso ali também.
Então, discurso nesse sentido. Então, é isso que a gente tem que entender. E artisticamente isso é extremamente importante, porque artisticamente a gente não vai falar muita coisa para as artes da cena, por exemplo, até as artes visuais também. A gente não vai falar muita coisa, não vai explicar as coisas, não vai apontar, tá vendo isso, tal coisa aqui, as coisas vão acontecendo. Então, tem uma série de discursos que estão postos ali. Então, ela vai falar de imagens e discursos que dão forma à nossa experiência estética, aquilo que a gente vive na relação com uma prática estética, né, com uma prática artística. Ela está trazendo aqui o estético, como falei antes, né, como sinônimo do artístico, foi o que eu entendi, né? E os sentidos que são produzidos a partir disso. Então, se as imagens e discursos vão montando um certo campo no qual a gente vive determinadas experiências, essas experiências que ela está trazendo como estéticas, né? Ou essas experiências artísticas, né? Isso vai nos dando, vai nos moldando, vai nos dando uma forma, vai nos constituindo, vai nos trabalhando a nossa subjetividade, né? Nesse processo. Por isso tem a ver com pedagogia, também a gente vai falar um pouco disso depois, né? E aí, a partir disso, a gente produz determinados sentidos para aquilo que a gente está vivendo. Aí a gente consegue, a gente classifica as coisas, a gente estabelece o que é aquilo ou não. Então, imagina como a gente faz isso numa aula, né? Numa aula, tem uma série de discursos que estão postos numa aula, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente não fala muitas vezes, mas que está ali no ar. As imagens do que são apresentadas, que imagens são imagens de movimento, são imagens de filme, são imagens de foto, são imagens das relações, tudo isso que vai acontecendo, que vai produzindo determinadas imagens. Nesse processo de imagens e discursos, imagina numa aula de dança, de teatro, num processo de improvisação, contato improvisação e outras artes também outras práticas corporais, a gente pode pensar. Então, aí isso vai modulando a nossa experiência e vai nos constituindo como um sujeito daquela prática, como um sujeito que está acessando aquela prática. Por isso que é extremamente educador, faz parte do nosso processo educador, isso. E a partir disso a gente atribui sentidos para isso que a gente está vivendo. E aí a gente dá nomes, esclarece algumas coisas, tá? E aí, nisso tudo, ela vai chamar... Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Entre essas imagens e discursos, né, experiências, ela vai trazer aqui as imagens e discursos. Deixa eu mudar a cor, que essa aqui não está boa. Ela vai dizer que vai se constituir algo que ela vai chamar de pedagogia das afecções. Das afecções. E ela vai fazer o que com isso? Botei minha caneta preta. Já vou baixar aqui a tela, peraí. Aqui ela vai aproximar. É o que ela vai dizer assim, tá? Práticas pedagógicas e práticas estéticas, né? Práticas artísticas. Então, é esse movimento que ela vai fazer na discussão dela. Aproximação. Vamos ler agora de baixo para cima isso. Tá? Estou montando um esquema para a gente fazer um estudo dessa situação. Ela vai fazer um processo de aproximação entre práticas estéticas e práticas pedagógicas, entendendo que a gente pode constituir tudo isso no mesmo processo, mas ela está olhando para as duas para fazer uma aproximação para pensar tudo isso, que no caso dela, ela vai tratar como pedagogia das afecções, a gente já vai conversar um pouco mais sobre isso. Todo esse processo é feito de imagens e discursos que vão constituir as nossas experiências, e essas experiências que constituem, né, constituem a nossa experiência estética, as nossas práticas estéticas e o processo de formação do sujeito, de como a gente se constitui como sujeito. Né? E aí ela aponta para esses três termos, arte, corpo e subjetividade. Né? Dá para acompanhar, assim, né, tudo que ela está trazendo no texto,
Acho que consegui montar um esquema que dá para fazer um mapa mesmo, né? Você sabe que eu gosto de fazer mapas de estudo para a gente trabalhar em cima desses mapas. Pegando esse mapa, vocês conseguem buscar uma série de coisas depois, como eu trabalho muito com cartografia, né? Cartografia em pesquisa, cartografia em movimento, artístico, cartografia em aula. Então, eu tenho esse costume de fazer esse processo de construção de mapas, né, de mapas que são móveis, que se movimentam, que a gente vai modulando eles, modificando eles. Aí a gente consegue ver que um processo artístico ou estético, como ela está falando, não sempre tem a sua parcela de educação nesse processo, no caso, a sua parcela pedagógica, porque sempre envolve o nosso processo de constituição. E o nosso processo de constituição, se constituir como sujeito, se formar alguma coisa, de estar em movimento constante de se formar algo, alguém, é sempre um processo que envolve questões pedagógicas, né? Quando envolve questões de um ensino direcional, de um ensino intencional de algo. Tá? Alguma questão até aqui? Ou a gente faz o nosso intervalinho primeiro rapidinho, só pegar um café agora rápido? Só o frio, aqui tá só o frio. Eu ia Aqui dizer a também, mesma aqui coisa. também. Aqui também. Eu Então, corri para buscar um aquecedor, isso que eu... tá frio, né? Jogar Muito frio. emulsificada. Eu entendo. Vamos fazer, então, 5 minutos de intervalo antes de eu entrar na outra parte, para não atrapalhar a metade. Tá? E a gente volta só pegar um cafezinho, uma água, dar uns pulos aí, dar uma corrida dentro de casa, e aí se aquece e a gente já volta. Até daqui a pouco.
Voltando. Minha barba tá revoltada hoje, ó. Então, fiz um mocatino para mim nesse intervalo. Não, cappuccino. É chique. Não. Cappuccino é aquilo que vem pronto, assim, sabe? Tu bota só o leite. E era isso. Tu bota só o leite, esquenta, era isso. Entendeu? Nossa, eu achei Adoro. esse pronto no supermercado que vem com umas gotinhas de chocolate, tô amando. Que marca é? Meu Só novo ofício. propaganda. Ah, nem sei, eu te mando foto depois. Eu te mando foto da lata. Eu nem lembro. Então, ela vai fazer esse percurso, voltando para o texto, né, as questões que a gente está discutindo, esse percurso por todas essas questões, e tudo isso para a gente fechar as duas últimas discussões, né, falando sobre, a primeira lá falando sobre educação somática, porque é o corpo que está em jogo o tempo todo, um corpo sensível, um corpo inteligente, um corpo que vive tudo isso, né, porque ela vai falar das questões sobre as afecções, e isso vai se dar no corpo, né? E aí, puxando para a educação somática, essa educação somática também considera muito importante a experiência, todo esse processo de subjetividade, né? A gente acaba levando muito as práticas somáticas para os processos artísticos. Né? E também tem tudo a ver com a aula anterior, que era sobre pensar o corpo, a gente continua nesse processo de mesmo tratando das práticas, ou mesmo experimentando determinadas práticas, como a gente fez no início, de pensar o corpo. É importante a gente pensar o corpo, ficar atento, né? Pensar as experiências que a gente vive corporalmente. Então, fazendo essa ligação, por isso que essas 3 aulas eu tinha dado o nome de aprender, sentir e criar, porque envolve um processo de aprendizagem, de aprender sobre a gente, aprender o que a gente está experimentando, aprender a lidar com o mundo, sentir esses processos todos, o movimento corporal, né, do corpo que é afetado por uma série de coisas, e todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida, e com isso a gente pode produzir alguma coisa. Com todas essas experiências, quais as aprendizagens que a gente tira, as imagens que a gente tira para criar alguma coisa, seja em dança, seja no teatro, seja na música, seja numa aula, seja em qualquer outra área que a gente atue, né? Seja lá o que for que a gente faça. Que produza algo para as pessoas ou que esteja em contato direto com as pessoas. Então, juntando tudo isso que a gente tem feito, a gente vê como as coisas estão totalmente ligadas, né? E aí, para quem trabalha, no caso, puxando para a aula, que a gente tem as questões pedagógicas aqui hoje, mas não é só em aula que a gente vê as questões pedagógicas. Puxando para a aula, quem ministra aulas, né, são coisas extremamente relevantes para a gente pensar numa aula. Tudo isso que acontece numa aula, o modo como a gente vai conduzindo isso, trata dessas questões que a gente está falando aqui hoje. Para mim, é uma das questões muito importantes no processo de formação docente é isso, a gente conseguir romper com a ideia, que é muito comum até hoje, eu atendo muita gente assim, de que a formação docente é aprender receitas para aplicar em aula. Né? Aprender exercícios para aplicar em aula. Claro que é importante saber exercícios, saber sequências de aula, claro que são importantes, mas se eu não conseguir entender, né, que a gente está tratando da constituição de um sujeito, né, está tratando das subjetividades também de outras pessoas, está participando desse processo de constituição da subjetividade de outras pessoas com aquilo que a gente proporciona numa aula, que a gente está criando condições para que aconteçam determinadas experiências, né, que a gente está, de certa forma, afetando outros corpos, a gente vai ver que não adianta só eu saber exercícios para aplicar numa aula. Eu tenho que entender tudo que envolve esse processo. E não é que eu tenho que ser expert em tudo isso, mas estar atento de quando eu trago algumas coisas, eu entendo que aquilo vai afetar as pessoas de um modo e vai produzir alguma mudança. E essa mudança tem a ver com esses processos de formação. E eu preciso estar sensível para perceber que tipo de afetos isso produz, né, naquela pessoa, naquele corpo, naquele grupo que está envolvido. E isso também em outros trabalhos, se a gente for tirar isso da sala de aulas, também acontece em outras propostas de atuação, que envolvem outras pessoas, que a gente se relaciona com outras pessoas, né, que a gente realiza trabalhos, serviços para outras pessoas. Deixa eu tomar meu mocatinho. É cappuccino, eu sempre falo mocatinho. Então, isso é bem importante para a gente levar em consideração. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Eu posso seguir. Paulo levantou a mão, ou é para continuar, ou porque ela quer falar? Não, para continuar. Tá.
Pode tocar, né? Isso, né? Pode tocar. E essa formação, ela vai apontar que diz respeito, que foi um pouquinho do que eu falei agora, tanto ao individual quanto ao coletivo, né? Porque a gente não está sozinho nesse processo. Mesmo que a gente esteja sozinho, assim, estou aqui nesse lugar, eu estou sofrendo influências de tudo que está me cercando. Então, não estou sozinho, né? Paula, que trabalha aí muito com ambientes, sabe muito disso, ela sempre comenta sobre isso, né? De como o ambiente nos afeta de um modo, né? Que produz algo em nós. Então, a gente nunca está sozinho nesse processo. Ah, não tem nenhuma outra pessoa, mas teve alguém que pensou aquilo tudo. Ou teve alguém que colocou pelo menos um móvel ali. Ou teve alguém que pintou de algum jeito, e isso também nos afeta. Tem ação de alguém ali, de muitas Tem pessoas. uma Pode falar, frase Paulo. tem uma frase que nós moldamos os ambientes, que é do Winston Churchill. Nós moldamos os ambientes e depois eles nos moldam. Porque a gente cria aquele ambiente, né? E depois a gente vai ser afetado por ele. Então... Exato. É que nem eu estou com a minha casa que não tem espaço para mais nada. A casa lotada. Então, apartamento, né? O apartamento não é grande, lotado. Então, eu tinha muito, muito mais livro do que eu tenho hoje. Tinha livro por tudo que é lugar. Num ponto, assim, de que tinha pilhas de livros espalhadas pelo chão, porque não tinha mais onde colocar, e não tinha mais onde colocar armário para colocar livro, né? E aí, então, nisso tem a papelada de vida de professor, né? Bando de papelada, e quando era totalmente no presencial, que a gente imprimia tudo, fazia xerox de tudo para poder levar para a aula, material que distribuía para os alunos pegava de volta para usar com outras turmas depois, ficava guardando, e pastas de arquivo de 1000 coisas. Chegou num ponto que eu não tinha mais espaço para mais nada. E aí é que isso, tudo eu me sentindo sufocado no meio disso, sabe? Aquele ambiente, se eu olho em volta, eu não tenho espaço de respiro, parece. Aí eu comecei a conseguir eliminar um monte de coisa. Mesmo com muita dor e sofrimento, eu doei muitos livros. Dor de, tipo, me desfazer, mas doei para pessoas que eu achava que ia aproveitar. Vendi muitos Gostar de livros pedir também. emprestado, né? Ah, lembra aquele livro que eu te dei? Você pode me devolver? Tem vários amigos que eu entreguei livros e disse, eu sei que quando eu precisar eu posso te pedir emprestado. E aí doei, vendi muitos livros também. E muitas das minhas papeladas eu escaneei. Muitas estão sendo escaneadas. Pedi para escanearem para mim, estou escaneando tudo, transformando em digital. Aí já começou a dar uma aliviada, assim, né? Mas ainda tem muita coisa. Ou seja, toda a constituição do ambiente, ela acaba produzindo muita coisa em mim. Acaba produzindo, né, o estado que eu fico para dormir, né? Quando eu acordo e dou de cara com tudo, né? É como eu dormir num lugar diferente. Por exemplo, por mais que eu precise, antigamente, muito mais, eu viajava muito mais a trabalho, né? Às vezes ainda faço isso. Eu não gosto de dormir em hotel. Eu acho tão, assim, é tão impessoal, né? É tão Tem isso estranho. que falam sobre isso de hotéis, porque assim, a gente para dormir precisa sentir, reconhecer aquele ambiente. O hotel a gente não reconhece. Então, existem estudos que eles tentam fazer os hotéis mais parecidos o possível com a casa das pessoas, né? Mas, mesmo assim, ainda é difícil, né? É um trabalho difícil. E aí eles falam que a gente tem que levar alguma coisa que seja da nossa casa, sabe? Tipo, um travesseiro, uma almofada, alguma coisa que te lembre do ambiente onde você dorme. E colocar que isso ajuda um pouco. Mas, mesmo assim, é difícil para você ver como o ambiente afeta a gente. Porque a gente não se sente seguro. Você vai dormir, mas você não vai descansar, porque não é a sua casa. Então, Bem isso mesmo. ele entende que aquele lugar não é seguro. Bem isso. Show. Paola, quer falar também? Lá no PPG tem duas questões, assim, né? Da fala do Wagner e agora o comentário da Paula, que é relacionado à memória. Eu tenho várias colegas arquitetas no curso, umas no doutorado, outras no mestrado, e elas falam bastante sobre isso, assim, né? E aí a gente analisa e faz discussões sobre a paisagem, né? Então, o que aquela paisagem
daquele lugar, ou daquele local, ou daquela edificação, né, te transmite, né, e como ela te atravessa, né, e isso a gente relaciona a memória, relaciona a cultura, relaciona a subjetividade, relaciona a tudo isso, né, que a gente está falando aqui. Então, enquanto vocês falavam, eu ficava me lembrando de nós lá fazendo as nossas análises, né, na disciplina de paisagem. É bem interessante que tem autores da memória que vão falar, vão escrever, né, textos muito convergentes, assim, com tudo isso que a gente está falando aqui e com essas teorizações. Eles não vão citar esses autores que a gente está citando aqui, mas o que eles escrevem tem uma conexão, né, com essas ideias também, pensando em como se processam esses, como é que eu vou dizer, porque são rastros que a gente vai buscando para constituir uma memória atual, vamos dizer assim, né? Então, num quarto de hotel que tu chega e tu vai colocar alguma coisa tua, tu tá trabalhando isso na memória, né? Para trazer aquele ambiente de casa, aquela edificação da tua casa, para aquele outro lugar, né? Para aquele momento atual. Tu traz algo do passado, né? Para tentar constituir aquela paisagem que tu tem ali de um outro modo que seja mais reconhecível, vamos dizer assim, né? Trabalhando a tua memória de um modo que te traga um bem-estar, né? Que te traga uma segurança, né? Que te tragam. Então lá a gente vai fazer essas discussões assim nesse sentido também das sensações, né? E de como o corpo inteiro percebe, não é só a audição, não é só a visão, não é só o tato, né? É toda a constituição da pessoa naquele momento, assim, né? As emoções, né? A cultura de onde ela vem, o que ela aprendeu. Então, acho que tem tudo muito a ver, assim, com o que a gente está falando aqui. Está tudo meio, né? Tudo atravessado, assim, né? Tudo... Show, não, tudo a ver, tudo que vocês duas trouxeram. Que é isso mesmo, a gente entender tudo isso que nos cerca, pensar, não digo entender, que a gente não vai dar conta de tudo, mas ficar atento a isso, pensar em tudo isso, né? Falou em paisagem, né, tem muito a ver isso com constituições de paisagem. Teve um semestre do estudo do corpo, tu não estava ainda naquela época, Paulo, que foi paisagens corporais o semestre todo. E por causa da cartografia, né, acabo trazendo na cartografia com a ideia de paisagem corporal. Lá no meu TCC da dança eu falei um pouco daí em paisagem corporal, que vem do trabalho do Deleuze e do Guattari, que eles vão falar de paisagens filosóficas e outras paisagens, que a professora Paula Zordan vai falar. Acho que o Deleuze e o Guattari também falam em paisagens pictóricas. Sei que a Paola fala em paisagens pictóricas e fala em paisagens... não lembro agora. Alguma coisa de paisagem artística, não lembro agora. Enfim. Mas eu vou O para esse Deleuze caminho da volta e meia paisagem corporal. aparece nos nossos textos lá. Alguém cita Deleuze, né? Dá uma pincelada nele, assim, e eu fico só de olho, né? Pensando nas conexões que se faz aí para pensar Essas também coisas os vão se meus textos. atravessando, né? Mas show, legal a gente ficar Muito atento e ver legal. essas coisas surgindo, acontecendo, né? Mas é isso, eu gostei legal ouvir vocês, porque é isso, a gente tem que pensar essas questões, levar em consideração tudo isso para pensar, né, tudo isso que está posto aqui. Cada uma falou do que está vivendo. A Paula falou do trabalho na arquitetura, a Paula falou das questões dela no doutorado, e aí a gente vai levando isso aqui para outras coisas que a gente vai vivendo. Estou lá dando minhas aulas, estou lá no meu processo artístico, estou lá, sei lá, né, envolvido com alguma outra coisa e vou pensar isso, porque está falando de corpo e subjetividade, né, da constituição do sujeito, do corpo, e aí, no caso, ela traz a arte aqui para pensar, né, a estética. Então, ela fala de tudo isso que forma a nossa experiência, né? Essas maneiras de fazer e de entender o mundo, entender a vida, isso vai gerar a nossa experiência, o modo como a gente entende e vê as coisas, né? Isso constitui a nossa experiência, porque por isso que a gente diz, cada um tem uma experiência diferente na mesma circunstância, porque cada um vê de um jeito,
naquilo. Cada um vive de um jeito a mesma circunstância. Esse momento aqui que nós estamos vivendo, pode ter várias pessoas assistindo, cada um vai viver de um jeito. Cada um tem a sua perspectiva, tem as suas lentes para olhar isso. E isso vai produzir experiências diferentes, né? No próprio caso do corpo em movimento, que a gente teve um dia que falou da educação somática. Porque a educação somática a gente pode pensar em qualquer prática de movimento, de corpo, né? Levar para dança, para teatro, para música, qualquer um. E até para aulas que não são de movimento, atividades que não são de movimento. A própria educação somática vai trabalhar focar na experiência de cada um, né? Na singularidade de cada corpo, já assume isso, sabendo que cada um vai viver de um jeito. Né? E aí, dessa experiência, ela está falando que o que é importante, a gente tem que levar em consideração é como nós lidamos com o que nos acontece, né? E como a gente improvisa com isso. Porque ela está trazendo o contato e improvisação como imagem para pensar. Então, ela traz como que a gente lida com essa experiência, com o que nos acontece, e como que a gente improvisa a partir disso. E como a gente faz algo, como a gente age a partir disso com algo que não está planejado, né? Por isso que ela está trazendo a imagem do improviso. Né? E ela diz que isso vai constituir a nossa experiência, a nossa formação estética, esses processos de experiência, né? E aí eu anotei uma coisa que ela diz, que isso dá-se essa formação estética através da diversidade de imagens, performance e discursos que sustentam o nosso cotidiano. Eu dei aquele exemplo do discurso lá, do dente, tudo aquilo para a gente pensar como tudo isso, né? Faz parte do nosso dia a dia e muitas outras cenas fazem parte. E a gente em aula vai receber pessoas que passaram por diversas dessas experiências no dia a dia. Ou seja, ela está querendo dizer como essas questões, isso que nós vivemos, essas experiências que nós vivemos, como isso nos afeta e como nós reagimos a isso. Né? Que ela vai falar de experiência. Imagina como a gente cria situações, a gente cria condições, seja a Paola lá com arquitetura, seja a Paola produzindo uma pesquisa para outras pessoas lerem, seja uma aula que a gente faça e receba várias pessoas nessa aula, seja um espetáculo que a gente realiza. Em todos esses processos vão afetar as pessoas de algum modo, alguma coisa vai chegar nas pessoas. Algumas vão se sentir mais afetadas, outras nem tanto, algo vai tocar essas pessoas. E aí nós temos que levar em consideração que esse afetar as pessoas vai fazer com que elas tenham alguma reação com isso, que elas ajam de algum modo a partir disso que movimentou elas, a partir disso que afetou o corpo e a subjetividade, que participou desse processo de formação do sujeito, que produziu determinadas experiências. E é isso que a gente tem que levar em consideração, o que isso pode produzir nessas pessoas. Quando a gente propõe algo a elas, a gente propõe algo já querendo que essas experiências sejam encaminhadas para um determinado caminho, sempre vai ter um certo encaminhamento, dependendo do que a gente propõe, né? Ou tudo está aberto para que cada um possa se manifestar do jeito que ache mais adequado, né? E aí tem uma frase que está na página 774, que ela vai falar sobre a experiência estética, que constitui-se do conjunto de aprendizagens sensíveis e conscientes. Ou seja, aquilo que a gente está ciente do que está acontecendo, e é uma aprendizagem que se dá de um modo sensível. Vou entendendo o sensível dela aqui, que ela não explica, como algo que envolve as nossas sensações, porque envolve esse corpo, né? O corpo e as suas experiências. Então, eu vou entender que ela está trazendo sensível nesse sentido. E que põe em movimento as maneiras como vemos e sentimos. Então, ela está dizendo que tem esse processo de formação envolve as nossas experiências. Né? Esse processo de formação que diz da nossa subjetividade envolve as nossas experiências. Essas experiências envolvem imagens, discursos, performance, tudo aquilo que a gente vive que nos afeta de um modo, determinado modo. E faz com que a gente possa agir de outro modo também. Tudo isso acontece, a experiência que nós vivemos, de acordo com o modo que a gente vê as coisas, que a gente vive as coisas. Então, ela diz, quando a gente está vivendo uma certa experiência estética, passando por um processo de experimentar algo artisticamente, seja assistindo, ou seja vivendo aquilo, fazendo aquilo, né? Isso vai se constituir através de um conjunto de aprendizagens sensíveis e conscientes, ela vai dizer. E nesse processo de aprendizagem, dessa experiência estética,
isso vai colocar em movimento o modo como vemos as coisas, como vivemos as coisas. Ou seja, aquilo tudo que eu já estava falando antes, que a gente tem experiências pelo modo como a gente vê as coisas, vive as coisas, como a gente encara as coisas na vida, né? Como a gente consegue olhar para as coisas, nesse processo de experiência estética, alguma coisa vai se modificar. E esse modo como a gente vê vai se modificar também, né? Por isso que envolve a nossa subjetividade, por isso que é um processo de formação, porque isso está se modificando, aquilo que é muito pessoal nosso, o modo como eu vivo determinadas experiências e como eu mudo, como se modifica o modo que eu vejo as coisas. Então, uma coisa se liga na outra, de tudo que ela foi trazendo. Essa mudança, isso que muda nesse processo de aprendizagem, dessa experiência estética, dessa vivência estética, desses processos artísticos, né? Pode provocar o que ela chama aqui de uma perda de equilíbrio nesse processo, né? Pequenas ou grandes alterações de sensibilidade. Por que perda de equilíbrio? Porque se tu já olha as coisas de um determinado lugar, se tu vive as coisas de um determinado lugar, enxerga de um determinado lugar e tem determinadas experiências, quando isso é abalado, quando isso se movimenta, quando há uma mudança, aquele lugar comum já não é mais comum para ti, porque as coisas se modificaram. E se já não tem mais um lugar comum assim, fica meio balançado nesse processo, tem alterações, isso altera a nossa sensibilidade. Pegando o espaço, o caso do ambiente que a Paula trouxe. Se eu mudar o ambiente, vai mudar tudo em mim. Não, vai mudar muita coisa em mim. Muda o ambiente, que nem o caso do hotel. Fui para um hotel dormir. Isso me afeta de um modo que altera a minha sensibilidade naquele ambiente. Isso altera o modo como eu vivo aquela experiência. Altera o modo como eu durmo naquele espaço, né? Como eu vou acordar no outro dia. E isso pode ser numa aula, pode ser num espetáculo, pode ser no atendimento a um cliente, pode ser numa pesquisa, pode ser num projeto, né, de construção de um espaço para alguém, pode ser de várias formas que a gente pode pensar isso, né? E essa experiência tende sempre a se estabilizar depois. Por quê? A gente está num processo de aprendizagem. Eu vou aprendendo mais e vai se estabilizando, aquilo vai se tornando comum. E aí eu vou criando um outro modo de olhar para tudo isso. Isso nos ajuda a ver como vai acontecendo a nossa formação. Porque aquilo que era de um jeito, agora já está de outro. Esse processo produz um certo movimento. Por isso que a gente, às vezes, na vida, a gente evita determinadas mudanças. A gente evita tomar determinadas decisões, porque elas vão produzir mudanças e vão produzir essas instabilidades. Que até se estabilizar de novo, eu conseguir me achar dono do parquinho de novo, conseguir me achar dominando o território de novo, leva um tempo para essa coisa acontecer, né? E isso tudo vai chegar no quê? Vão se construir novas maneiras de pensar. A gente vai pensar de outro modo, vai viver tudo isso de outro modo, vai se mover provavelmente de outro modo, porque algo está se modificando. Ou a gente vai ser mais sensível ao movimento que a gente está realizando. E isso que a educação somática vai nos provocando o tempo todo, né? Então, trazendo as outras duas aulas anteriores. Mais alguma questão até aqui? Querem falar alguma coisa, comentar alguma coisa, perguntar algo, indicar algo? Tudo bem? Tudo ok? Então tá, vou seguir então. Então ela vai falar que tem as ações das imagens, né? As imagens, todas essas desse processo, as imagens, os discursos, tudo isso que eu fui falando até agora, como isso age sobre os sujeitos, né? E age sobre os corpos, né? Sobre o modo como percebemos. Estou olhando aqui para as minhas anotações para não fugir muito, senão eu começo a contar causo e aí eu fujo um pouquinho da aula. O modo como percebemos, né? E se tudo isso muda o modo como a gente pensa, muda o modo como a gente percebe, isso vai se dar, então, está se dando então no corpo. É no corpo que tudo isso está acontecendo o tempo todo, né? O mundo, como percebemos, muda o modo como percebemos o corpo. Se muda, se isso afeta o corpo, chega no corpo de um modo, muda o modo como a gente percebe o corpo. Assim como a gente fez o exercício no início da aula. Foi uma pequena experiência de tudo isso que a gente está discutindo agora.
Bem especificamente não, mas que nos ajuda a pensar tudo isso que a gente está discutindo agora. E aí, então, ela reforça que a formação, né, a constituição, prefiro falar assim, desse sujeito, né, acontece nessa desestabilização que ela mencionou, que eu mencionei há pouco tempo, que ela vai trazer, nessa desestabilização e no modo como a gente se reconfigura nesse processo, como a gente se refaz nesse processo. Quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, lá, quando eu constituí o conceito de corpo a dançar, vou falar mais ou menos por esse caminho, não desse modo aqui, que eu falo, daí eu falo bem especificamente de corpo, né? Porque eu falo de um corpo que eu me torno e de um corpo que eu posso vir a ser. Eu sempre posso vir a me tornar outro corpo, porque eu parto do princípio de que nós nós vivemos um corpo que está sempre se tornando outro corpo. Está sempre em movimento, sempre se modificando, sempre se transformando. É isso que eu falo na pesquisa. Então, essa transformação que eu estou vivendo, eu sempre me torno algo. Então, o corpo que eu me torno. Aí eu falo de um corpo que eu posso vir a ser, porque sempre estou naquele movimento de me tornar um outro corpo. Eu não sei que corpo é esse que eu posso me tornar. Né? Mas é uma multiplicidade de corpos no mesmo corpo. Eu falo assim. Então, nesse processo, nesse movimento aqui, ó, entre o que eu me torno e o que eu posso vir a ser, existe mesmo um entre aí. E esse entre que eu vou tratar como um infinito de possibilidades, das possibilidades do que eu posso me tornar. E aí eu digo que quando a gente consegue dizer o corpo que a gente se torna, é um momento em que a gente já está num lugar estável, que a gente está dominando o território, dominando o baile todo, dono do parquinho. Agora sim, sou eu que mando. Aqui eu já sei, eu estou no saber, eu sei. E quando eu estou nesse processo de me tornar outro, atravessando esse entre, que é um caos, que eu uso a imagem do furacão, inclusive, que é um movimento intenso, né, nesse processo, é um processo de desestabilização. E aí a gente precisa se grudar em alguma outra coisa de novo para se tornar um outro corpo. E aí que a gente está de novo ali, estabilizado de novo. E aí nesse aqui, aí eu já sei de novo que eu consigo já falar sobre mim. Aqui eu não consigo, eu estou no movimento constante. Mas esse que está aqui também não está parado, né? Continua no movimento. Né? E esse processo que a gente pode chamar da nossa formação, né, que eu vou chamando na minha pesquisa de educação dos corpos, um processo de educação e criação de corpos. Porque ao mesmo tempo que eu me educo para essas circunstâncias, que eu vou falando de uma educação de si, né? A gente se educa nas circunstâncias, a gente já está criando um outro corpo. E eu falo que a gente se educa porque a gente sabe de muitos acontecimentos que são possíveis na nossa vida. A gente sabe deles. Mas quando a gente vive eles, a gente enfrenta uma série de coisas como se a gente não soubesse daquilo, porque envolve todas as nossas sensações, o modo como a gente processa tudo isso, o modo como a gente vê e encara tudo isso. Né? O exemplo, uma perda na vida, seja de uma pessoa, de uma coisa muito importante, seja lá o que for. A gente sabe que isso é possível. Mas quando acontece, isso nos afeta de um jeito tão violento que a gente fica num movimento intenso de transformação. E é nesse movimento de transformação que um outro corpo se cria. E para eu dar conta disso, é um processo de aprendizagem, de vida e de si mesmo, para eu dar conta disso que eu falo que é um processo de educação de si, eu preciso me educar nesse processo para aquela nova circunstância. E me educar nesse processo é entender que escolhas que eu faço nesse processo para eu conseguir dar conta disso, para eu processar tudo isso. E a gente já sabe que isso é possível, que isso pode acontecer na vida, acontece com outras pessoas, mas quando a gente passa é algo muito intenso, é algo muito forte. Agora imagina no que a gente faz na vida. Vou puxar de novo, como a gente está falando da pedagogia, eu vou puxar para a aula. Né? Quando a gente propõe algo numa aula, né? A gente tem que ser sensível o suficiente para observar quando determinados movimentos acontecem. Aquilo que para alguns é a coisa mais banal, a pessoa não está nem aí, tu fala, a pessoa tipo vai ali, levanta, faz, sei lá, não está nem aí, debochando, brincando com a história. Para outras pessoas numa aula, para outros corpos, é uma violência, muitas vezes.
E aí a gente está naquele movimento de, ao mesmo tempo, conseguir despertar nessa pessoa um desejo e um movimento para experimentar algo, de acordo com as suas condições, mas, ao mesmo tempo, com cuidado para que não seja algo violento e traumatizante. E isso é muito delicado. É muito delicado achar o tom disso. E a gente tem que ir experimentando isso, né? E aí tem diferentes tipos de aula, que podem propor isso de várias formas. Mas também tem... A gente precisa entender o tempo das pessoas. Mas entender o tempo das pessoas não quer dizer procrastinar. Porque a gente confunde muito isso. Eu estou no meu tempo. Aí o meu tempo é só procrastinar tudo. Eu estou só procrastinando. Tá? Qual é o teu tempo? Tempo é procrastinar, é nunca fazer? Mas se eu estou no meu tempo, então eu dou um passo hoje. Aí amanhã eu dou outro. E depois eu dou outro. E assim eu vou indo. Até eu conseguir processar uma série de coisas e me sentir à vontade. Com o passar do tempo, a gente olha que deu vários passos. A gente percebe, se dá conta que deu muitos passos. E que muita coisa se modificou. Faça um exercício agora. Para assim por alguns segundinhos e pensa em algo que vocês fazem hoje. O que tu está fazendo hoje na tua vida? Pensa como era antes de fazer isso ou como tu fazia isso antes, há um tempo atrás, mais distante, consegue se lembrar. E percebe a mudança que aconteceu. Se não der certo esse exemplo, tenta outra imagem. Duas horas depois, eu volto e pergunto. O Zoom até fechou e as pessoas esperando o professor voltar. Mas, às vezes, isso... Não vou pedir para ninguém ficar contando, não se preocupe. Às vezes, a gente se dá conta no meio de uma situação, assim. Tu vai lá, tu tá fazendo uma coisa, aí tu dá conta, nossa, agora eu me dei conta que eu fazia tal coisa de tal modo, minha vida era assim assada, e agora eu vejo como mudou, como eu já estou em outro movimento, fazendo outra coisa. Ou seja, partindo aqui dela, tem todo um processo de formação do sujeito, de constituição da subjetividade, de um corpo que foi se constituindo nesse processo de um outro modo, foi sensivelmente se construindo, foi percebendo tudo de outro modo, sentindo tudo de outro modo, conseguindo olhar de outro lugar. E isso é um processo que nós vivemos diariamente, só que essas mudanças vão acontecendo, muitas vezes elas vão acontecendo aos pouquinhos. E a gente só vai se dar conta muito tempo depois. Algumas coisas acontecem na vida da gente como um salto, né? E a gente percebe aquela mudança acontecendo assim rápida, que às vezes elas são bem recebidas e às vezes elas nos incomodam muito, né? Porque tudo que se modifica causa um certo incômodo. A gente fala tanto de movimento, que o movimento é importante, mas o movimento incomoda muito. Incomoda muito na nossa vida. A gente quer o movimento, mas incomoda muito. Porque faz com que tu abra mão de uma série de coisas. Tu mude algumas coisas, tu deixe algumas coisas para trás, tu guarde outras, tu assuma outras que são incertas para ti, que muitas vezes tu não conhece muito bem, tu tem que assumir elas. Tu tem que querer elas. Tem um corpo sentindo tudo isso, ouvindo, cheirando, vendo, sentindo gosto, sentindo tato, né? Se não ouve, tá sentindo de outros modos. Se não vê, de outro modo. Se não se movimenta, tá sentindo de algum modo, tá sentindo isso, né? Destaco sempre isso porque eu sempre trabalhei com pessoas com deficiência. Então, leve em consideração tudo isso também. As coisas vão sendo processadas de outro modo da nossa vida. Tem movimentos acontecendo. E muitas vezes a gente precisa levar em consideração que a gente participa dessas modificações na vida de outras pessoas, né? Na vida da família, na vida de amigos e amigas, alunos e alunas, clientes, pacientes, vizinhos e vizinhos, colegas de trabalho, de aula. A gente participa desses processos. Vocês nunca perceberam, já devem ter passado por isso, acho que todo mundo já deve ter passado em algum momento. Às vezes uma pessoa te diz uma coisa muito simples, que parece uma bobagem para a pessoa, ela fala aquilo marca a nossa vida, e a gente passa anos pensando naquela frase que aquela pessoa disse. Ou vocês já falaram para alguém
E muito tempo depois a pessoa chegou para vocês e disse assim, uma vez tu me disse tal coisa, assim, assim, assado, e aí quando tu me disse aquilo, aquilo mudou minha vida, que eu fiz tal coisa, e tu disse uma coisa que para ti parecia tão banal, assim, tão boba, foi só uma frase, assim, lançada no meio de uma conversa. E aí a gente percebe como aquilo que às vezes parece tão bobo para a gente afeta tanto a vida das outras pessoas e modifica tanto a vida de outras pessoas. E pode ser tanto coisas que são boas, importantes para ajudar a pessoa num processo, quanto coisas para destruir as pessoas também, né? Que às vezes a gente destrói as pessoas com uma frase, né? Com algo que também marca a vida. A gente humilha, acaba com a pessoa numa frase e aquilo destrói ela. E isso também é bem comum acontecer em aulas, né? A gente, às vezes, acabar com uma pessoa em aula ou também incentivar muito uma pessoa em aula. Às vezes a gente precisa dar umas cutucadas, é claro, mas a gente tem que estar sensivelmente atento para isso. Como que a gente dá essas cutucadas para as pessoas andarem? Né? E aí que a gente percebe essas mudanças, percebe que algumas coisas estão acontecendo. Às vezes por exemplo, incentivar uma pessoa a fazer algo que a pessoa está querendo muito fazer e tu vê que ela tem condições de fazer, e aí a pessoa não tem coragem, e aí tu vai lá e diz, não, vai lá, faz isso aí, consegue. Isso muda muito a vida de uma pessoa, muitas vezes. Claro que a gente tem o cuidado, fica pensando muitas vezes, né, o que a gente vai falar para não ser responsável por algo na vida de alguém. Mas, sei lá, às vezes a pessoa está ali numa situação, a gente está em casa, bota uma música, a pessoa quer dançar, é tímida. Não, dança, fica à vontade. E aí a pessoa se sente à vontade muitas vezes para dançar. E claro que eu tenho que ter a sensibilidade para deixar a pessoa no jogo e brincar com ela, com aquilo, né, e não ficar julgando o modo como a pessoa está se movendo, né? Então, grande parte de tudo isso, nesse nosso processo de formação, muitas vezes, que a gente não consegue, ou fica segurando o movimento, ou não quer, né, que esse movimento aconteça mais, porque a gente não tem controle disso, mas a gente fica segurando algumas coisas. É medo de ser julgado, né? Ela não está falando disso no texto, mas eu estou trazendo aqui. A gente tem medo de ser julgado o tempo todo, todos temos, eu também tenho. Medo de ser julgado o tempo todo. Quando a gente consegue abrir mão disso, ultrapassar isso, não consegue o tempo todo na vida, eu acho, sei lá. Eu consigo em algumas circunstâncias, tipo, não tô nem aí porque falar, vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, o que eu tô afim. A não ser que eu esteja fazendo algo que não seja legal para as pessoas, eu quero ouvir o que as pessoas estão me dizendo. Mas pessoas que só ficam julgando, né, conseguem passar por cima, a gente anda um pouco mais. E a gente consegue deslizar mais nesse movimento da vida que vai acontecendo. Né? Como em uma aula, as pessoas diziam muito nas aulas que normalmente tem mais discussão, né, mais ou de ouvir muitas pessoas, me dizem muito que eu deixo as pessoas muito à vontade para falar, porque eu não fico julgando o que é dito, né? Eu deixo as pessoas falarem o que elas precisam falar naquele momento, que faz parte desse processo para as pessoas. Se tem coisas que eu acho que, em relação à discussão, não é adequado ali, não é muito consistente em relação à discussão que está sendo feita, eu vou lá e trago alguma outra coisa depois, junto com aquilo, né? Mas nunca fazendo uma crítica à pessoa, julgando a pessoa, mas trazendo uma outra questão que é importante para a pessoa que está ali também ouvir, e ela possa fazer esse processo de pensando nisso. Né? Enfim, é uma série de coisas. Esse que a gente nem está entrando em questões psicológicas, não sou da psicologia, mas apesar de estar estudando muitas coisas sobre emoções, corporalmente falando, né? Em breve, meu novo trabalho tem a ver com isso, em breve nos melhores cinemas. Então, vai ter algo que envolve corpo e emoções também, e aí, claro, eu vou trazer o processo educador e artístico junto com isso. Tudo bem até aqui? Posso seguir? Nenhuma pergunta, nenhuma questão? Depois, no finalzinho, eu dou um tempinho para vocês falarem, para a gente conversar um pouquinho mais. Está no final aqui. Daí ela vai falar das práticas estéticas e práticas pedagógicas, que basicamente já foi falado até aqui agora, né? Até aqui, nesse momento todo, né? Então, ela vai dizer que no processo artístico, na arte, ela está falando da estética, né? Aí há uma dimensão pedagógica e há uma dimensão estética. Isso, né? Que seja o que for, nesses dois casos, é a capacidade de afetar. Principalmente ela vai falar da pedagógica, capacidade de afetar quando se propõe algo para alguém nesse processo. Né? E ela vai dizer que a dimensão pedagógica interfere na nossa percepção, ou seja, no nosso corpo, no modo como a gente sente corporalmente tudo, né?
e nas formas como a gente entende, então, o que nos acontece. Se a gente percebe de outro jeito, a gente vai entender de outro modo o que nos acontece. E a pedagogia tem um papel muito importante nisso, porque está encaminhando os processos de aprendizagem diante disso. Ela não fala exatamente assim, mas como eu sou da pedagogia, eu posso trazer isso para vocês, né? Mas não nos diz muito, mas não diz muito, que é importante que ela destaca, não diz muito o que a gente deve fazer, isso que é importante. Quando tem esse processo que vai afetar, nos afeta, né? Movimenta algo em nós, e aí a gente vai processar de outro modo as coisas que nos acontecem, mas também não está dizendo o que a gente tem que fazer, diferente de algo que chega e diz, tem que ser feito assim. É algo que te provoca, te cutuca, te incomoda muitas vezes, ou te faz sentir melhor nesse processo, muda algumas coisas na gente, a gente consegue entender algo, de outro modo, as coisas que nos acontecem, mas não está encaminhando para que a gente faça assim, 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 assado. Tem que ser desse ou daquele jeito, né? Mas está nos provocando aí. E aí ela vai trazer uma questão de como gerar práticas pedagógicas capazes de lidar com o que as práticas estéticas atuais põem em movimento. Ela vai trazer aí, né, como as práticas estéticas, como aquilo que movimenta uma série de coisas na nossa vida, essas práticas artísticas, que nos provoca, que também nos afeta, e as práticas pedagógicas, né, nos ajudam a lidar com essas experiências, digamos assim, para que a gente possa entender o que está nos acontecendo nesse processo. Porque as práticas estéticas, artísticas, elas estão ali nos provocando, mexendo com a gente, trazendo imagens, discursos, e o pedagógico vai nos ajudar a olhar para isso, a entender isso. E isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Práticas estéticas e pedagógicas, né? Então, o pedagógico atua ou afeta sobre as maneiras, né, de ser sujeito, sobre os modos como a gente se constitui, sobre os modos como que a gente se forma, que a gente se transforma, que a gente se torna sujeito, né? As práticas pedagógicas afetam isso, ou seja, afetam as nossas experiências. As experiências que fazem a gente viver uma série de coisas e nos tornar aquilo que nós somos. Ok? Até aqui? E a experiência estética nos ajuda a pensar e viver o que a gente faz com isso que nos afeta. Então, se ela vai trazer como pedagógico isso que nos afeta e nos provoca determinadas experiências, as práticas estéticas fazem a gente olhar o que eu faço com isso que me afeta. E aí, claro, eu posso entrar num processo criador e produzir outras coisas. Produzir uma aula, produzir um exercício, produzir um processo, uma prática, um processo artístico, um espetáculo, um quadro, uma pintura, um desenho, né? Um projeto para um cliente, seja lá o que for, um modo de atender um paciente com mais cuidado, né? Tudo isso pode disparar na gente um processo, né, que nos leva a criar outros modos, né? E ela vai falar um pouquinho mais sobre o afeto, sobre a afecção, para voltar à questão que ela traz da pedagogia das afecções, né? Entender que o afeto lá com Deleuze, o afecto, o Spinoza fala do afeto, que a gente já teve 2 cursos aqui falando sobre isso, né? Deleuze depois vai falar do afecto e da afecção. A afecção é aquilo que nos marca direto no corpo, como por exemplo o sol na nossa pele, sol no nosso corpo, a gente sente o sol agindo sobre o nosso corpo, e aí é uma afecção, ele vai dizer assim, tá? E o afecto seriam novas maneiras de sentir, digamos assim. É muito mais que isso. Lá no livro, O que é Filosofia, Francis Bacon e a Lógica da Sensação, tem outros também. Acho que nos meus platôs também vai falar um pouco disso, vai falar do afecto e da afecção, tá? Então, vamos pensar a afecção como isso que nos faz sentir algo direto ali no nosso corpo, diretamente no corpo, e o afecto, novas maneiras de sentir. A gente não vai precisar entrar nessas questões conceituais aqui, mas só para mencionar que ela traz, porque ela está trazendo uma pedagogia das afecções, né? Uma pedagogia que não estabelece modelos do que deve ser feito ou como deve ser feito, né? Mas uma pedagogia que vai trazer, vai despertar na gente modos de sentir corpo, que nos lança num processo de experimentação para viver tudo isso que está nos acontecendo,
o modo como a gente processa tudo isso e o que a gente faz com isso que nos acontece. E aí agora vocês pensem nisso, levem para a vida de vocês e pensem o que vocês fazem com isso que está acontecendo com vocês nessa aula, nesse momento, o que vocês fazem com isso no trabalho de vocês, nas coisas que vocês fazem. Ainda sobrou 10 minutos para a gente conversar. Deixa eu até sentar aqui um pouquinho, porque eu sou um senhor, precisa sentar um pouco. Deixa eu baixar aqui. Bom, e como nós falamos, né, Paula que está aqui hoje, acho que tem tudo a ver com as coisas que a Paula fala sobre ambiente, ela mesma já narrou algumas coisas ali, e também com o que a Paula falou ali, né, Paula, acho que tem tudo a ver com as questões de memória, porque aqui não está sendo discutida a memória, mas eu acho que poderia muito bem discutir a memória nesse processo de formação, né, porque tem uma série de coisas que a gente pode pensar como tudo isso que nos marca, que fica na nossa vida, a experiência mesmo, a gente pode pensar pelas discussões de memória, né? Mas agora eu vou deixar para vocês falarem um pouquinho, porque eu já falei demais, senão não cala a boca. Eu achei interessante a parte que ela fala do contato e improvisação, porque eu acho que isso tem muito a ver com a linha que eu estou tentando trazer para o meu estudo, sabe? Porque eu acho que quando você faz o exercício de contato e improvisação, você tem contato do seu corpo com aquele espaço e com outros corpos que estão lá. Então, você começa a observar novas formas de interagir com do seu corpo com aquele espaço, né? E aí você acaba percebendo o espaço de outras formas. Tipo, você vai perceber o espaço com essa parte do seu braço, com as suas costas e trabalhar isso. Então, você tem uma nova visão do espaço, que eu achei muito interessante. E outra coisa que eu achei interessante aqui no texto, vamos ver se eu acho, se eu não perdi, né? Que é as novas maneiras de sentir, que tem a ver com isso, né? Que fala que a irregularidade que rompe o curso regular de um corpo. Então, eu acho que é um pouco isso que eu tenho buscado achar e explicar de como seria esse corpo no espaço, e a percepção desse corpo, né, no espaço, e tem um pouco a ver que nem... Semana passada eu fui fazer um exame, eu lembrei no texto que assim, eu fui fazer um exame e a sala, ela era toda rosa, com neon rosa. E eu achei que era por conta da máquina que tinha lá, que era uma máquina para fazer tipo um exame de ressonância. Não era ressonância, eu não sei o nome do exame, mas a sala era toda rosa. Aí primeiro que assim, quando a moça abriu a porta, eu falei, ai, que legal, uma sala rosa, humanizada, tal, pensei, né? 5 minutos dentro da sala, eu pensei, que horror, Jesus, me tira daqui, tá muito rosa. Eu comecei a passar mal com aquele rosa, sabe? Aí eu falei assim para a menina, como que você fica aqui? Você passa mal? Você tem alguma reação? Que eu perguntei como ela se sentia. Ela falou assim, eu tenho dor de cabeça todo dia. Eu falei, é claro, é muito rosa. Primeiro que assim, a luz lá de fora era branca. Então você entra, aquele rosa parece ameno. Só que quando você fica lá, 5 minutos, 10 que você tem que fazer o exame, aquele rosa fica muito intenso, porque era parede rosa, luz de neon rosa, coisa rosa no chão. Quando eu saí de lá, eu estava enxergando tudo verde, que é a cor oposta ao rosa. Então, meu cérebro estava compensando. E aí eu peguei um livro para ler, o livro estava verde, eu falei, gente, eu estou vendo tudo verde. Eu falei, que desgraça, eu vou que horror. E aquilo, a sala que era para me dar um conforto, me deu agonia. E aí eu escrevi para o laboratório, eu falei, vocês não podem pintar uma sala de rosa, nesse extremo de rosa, sem antes ter um estudo, porque as cores influenciam na nossa sensação e percepção. E aí eu fiquei pensando, aquela coitada, aquela criatura o dia inteiro naquela sala rosa, 8 horas trabalhando numa sala rosa, com luz rosa, com tudo rosa. Ela sai de lá vendo tudo verde, porque o cérebro compensa. Então tem um pouco disso, de você sentir o ambiente de outras formas, porque nos 2 primeiros segundos aquilo pareceu legal para mim. Ai, que bonitinho, uma sala rosa. 3 minutos na sala rosa, Senhor, me tira dessa sala, por favor.
Bah, muito louco isso, sabe? Que tu falou, eu fiquei pensando que eu sempre vejo, não é uma crítica à casa de ninguém, tá? Tem a casa de vocês do jeito de vocês, senão procurem a Paula para repensar o ambiente de vocês. Mas é como eu me sinto em alguns ambientes. Por exemplo, às vezes as pessoas pintam uma sala inteira com uma cor super viva, assim, sabe? Um verde pistache, um vermelho, um laranja, um azul bem vivo, bem escuro. E aí, quando eu entro num ambiente assim, às vezes umas salas também de atendimento, assim, que eu já fui, nossa, um laranjão bem forte, aquilo me dá um desespero. Que aquilo, tipo, eu entro também e digo, nossa, que linda cor, eu também entro assim, sabe? Que linda cor, tu olha a primeira vez, tu acha a cor linda mesmo. Mas depois, aquilo começa a me dar uma coisa, porque eu gosto de ficar em ambiente, tipo, a minha casa, ela é toda, apartamento aqui é um tom que é chamado de ovelha, Paula deve conhecer, né? Que é um cinzinha bem clarinho, assim, dá para ver um pouco aqui. Claro que na gravação muda a cor um pouco, né? Mas é um cinzinha bem clarinho, assim. E eu me sinto mega confortável com essa cor. Na verdade, escolhi essa cor porque uma amiga pintou a casa e eu me sentia tão bem na cor da casa dela, muito mais que no branco, que eu acho o branco ainda muito forte, O que branco essa cor me faz... É o quê, o branco? o branco é errado, você pintar tudo de branco, também não pode. Tem que ser off-white, bege, bem clarinho, essa cor que você passou. Uhum. Branco, todo branco não é bom também. E aí também me dá uma coisa doida, assim, né? E aí a gente está falando aqui, claro, do ambiente, porque é um dos elementos de tudo isso que a gente está falando, né? Como o ambiente, também que a gente tem a Paula aqui para falar disso, como o ambiente influencia na gente, assim, como a Paola falando da memória e de outras questões que ela está trazendo também, né? Da gente se dar conta, nossa, a gente tem uma série de coisas que a gente não se dá conta que atravessa tudo isso, assim como eu fico o tempo todo lá falando do processo de educação, né, e do processo artístico nisso, que vocês também tratam disso, vocês duas também trabalham com isso, né? Mas enfim, é muito legal a gente conseguir pensar nisso, porque isso que é discutido aqui, o que vocês falaram aí, por exemplo, eu fico pensando o dia todo, e dias pensando nisso. E provavelmente vocês também, e quem está assistindo também. E porque isso está modificando alguma coisa na gente, né? A gente gostando ou não, concordando ou não com isso, querendo fazer assim ou não, né? A gente, alguma coisa está se modificando com isso, nesse processo. Enfim, Eu mais fiquei alguma coisa, pensando Paola? nessa moça que diz que sente dor de cabeça todos os dias, né? Será que ela se deu conta que é por causa do rosa? Na verdade, as pessoas elas têm pouca noção de que o ambiente afeta tanto elas nesse sentido. Tanto é que eu perguntei para outras pessoas do laboratório, eu falei, vocês viram a sala rosa? Vi. O que você achou? O que você reparou? E elas me relataram assim, ai, nem reparei, só vi por fora, ai, não entrei. Então, as pessoas elas têm a tendência de passar pelos espaços sem sequer reparar, porque elas estão tão no automático que, assim, elas não reparam. E então, o que acontece? Chega no fim do dia, você está passando mal, você está com algum desconforto no seu corpo. Não sabe nem por quê. Esse é o foco de estudo. Você está com alguma coisa, você não sabe por quê, você sequer tem noção do porquê que você está com aquilo, mas às vezes porque a sua cadeira é ruim, porque você senta torto na mesa, o seu equipamento, o seu notebook está errado, mas o corpo, ele acostuma muito rápido. Só que ele sinaliza, depois de algum tempo, que aquilo está ruim. Só que até a pessoa, até a percepção do corpo com o espaço e que aquilo que está ruim... Associar. Então, eu falo até mesmo por mim, que teve um dia, que até eu comentei, que eu estava com a dor não sei, no pescoço, não sei o que eu tinha feito, de ficar errada aqui no computador. Você vai ficando, né? Você vai fazendo, vai ficando torto. E aí até eu falei que eu fui fazer os exercícios que eu tinha feito numa aula de flow, que quando eu entrei na aula eu estava com dor. Quando ele começou a dar os exercícios, ainda bateu um arrependimento de ter ido para aula, que eu falei, nossa, agora está doendo mais. E ele falava, estica o pé, e eu falava, ai meu Deus, está doendo tudo. E aí quando eu saí da aula, eu estava nova, eu era uma nova pessoa. E aí quando eu fiquei com essa dor de novo, eu falei, vou lá pegar as bolinhas, fazer exercício de novo. E eu fiz um exercício que o Wagner passou de mexer o olho. Gente, mexer o olho. Isso mudou. Eu estava com uma dor aqui.
tipo, de não conseguir mexer. E aí você fala, nossa, mas o que, que o olho tem a ver com isso? Tem a ver. Só que as pessoas, você imagina, essas pessoas não reparam nem no ambiente, Não entendeu? presta atenção em nada disso. Tanto é que quando eu falei para a menina, eu falei assim, você sente alguma coisa de estar aqui? Ela falou, sinto uma dor de cabeça. Eu falei, você sabia que é por causa da luz, né? Ela, é? Eu falei, você está exposta há muito tempo por uma luz que não é adequada. Tipo, uma luz rosa. E assim, ambiente rosa. na hora que eu saí, eu pensei assim, será que isso é por conta da máquina que precisa ter essa cor? Porque era um exame que eu nunca tinha feito, sabe? Será que isso aqui é por conta da máquina? Aí eu fui procurar, e aí eu vi que não, que é uma tentativa dos laboratórios de deixar o ambiente mais humanizado. Só que aquilo não é humanizado, porque se eu fico lá 3 minutos, ok, mas e quem fica exposto aquilo a 8 horas? Aonde que está a humanização? Né? Porque eu vou ficar 3 minutos, que é o tempo de eu entrar, fazer o exame e sair. Só que a pessoa que fica exposta aquilo lá o dia inteiro, e assim, tem o estudo, que assim, isso aí eu já não sei a fundo, só sei que existe, que é da cromoterapia. E existem cores que você fica exposta, isso te causa uma reação no corpo. Aquela menina está exposta 8 horas à cor rosa, berrante, entendeu? E assim, uma lâmpada que não era adequada, assim, isso daria justa causa lá para a empresa, ela poderia processar, mas ela não sabe disso. Então, a gente não sabe de várias coisas que a gente não percebe, né? Isso faz eu pensar uma coisa que o Wagner fala seguidamente, assim, que é essa coisa da percepção, de se perceber, de dar a atenção e que nós vivemos corporalmente o tempo todo. Então, sim, tudo que nos rodeia vai nos afetar de alguma maneira, né? E o lance da cor tem aquela tal de psicologia das cores, né? Eu fico meio assim, pensando se afeta a todos da mesma forma, invariavelmente. Então, Tem não né? afeta. Assim, aquele livro da psicologia das cores, ele já foi provado, né, cientificamente. A Ele tem cromoterapia, camadas. a cromoterapia ainda tem um fundamento, né, que são relacionados aos estudos dos chakras. Cada um tem uma cor, né, é regido por um movimento, tem toda uma É como essa parte ampla pesquisa sobre, né, aí é uma outra coisa. Mas eu acho que tudo isso entra meio que em conflito, assim, né? E daí, claro, as pessoas já não dão muita atenção mesmo ao corpo naturalmente. Nessas situações, menos ainda. Tanto que tu ouve coisas assim, ai, nem reparei, olhei por fora, ai, não sei o quê. Ela não se percebe ali, né? Ela tá com um objetivo, ela vai, alcança aquele objetivo, deu, sai andando, pronto, né? E daqui a pouco o ambiente pode até, como a gente discute às vezes lá com o Foucault, né, na questão do poder, o ambiente ele justamente te causa esse impacto quando tu tá atento a isso, porque ele justamente já tem ali, não quero dizer assim que seja proposital, talvez até seja, de algumas instituições, por exemplo, quando tu tu tá numa sala de espera de algum lugar para, sei lá, uma consulta, vou dar um exemplo de uma vet que tem aqui perto de casa. Na sala onde está o teu bichinho ali sendo observado, tratado, atendido, tu não tem nenhum mal assim, tu tem uma cadeira para te sentar. Tu não tem assim um espaço onde tu fique ali um tempo confortável. É um lugar onde tu tem que passar e passar, porque eles precisam receber o próximo cliente em seguida. Então isso ensina o quê? Isso, que é um lugar que é um não lugar, porque tu passa por ele e não tem afeto nenhum por ali, tu só transita, né? E tem que ser assim, rápido, porque eles precisam desse fluxo de atendimento de pessoas passando ali o tempo todo. Tu não vai parar, sentar, conversar com o fulaninho ali, ficar, tomar um café. Não, é um lugar onde tu realmente tem que passar e pronto, e rápido, né? E teu bichinho vai ficar ali menos tempo possível, né? Então, tem isso também, né? Essas coisas nos espaços que também nos atravessam, né? Bom, falei Show, demais. gente. A coisa da cromoterapia, eu não sei direito, só sei que
é isso que você falou, tem os chakras e a gente é afetado pela luz, né, da lâmpada, de alguma forma. O que eu entendo é a luz, tipo, a luz que foi pintada na parede, por enquanto é o que eu estudei, entendeu? E a psicologia das cores, daquele livro lá, Psicologia das Cores, que é todo coloridinho a capa, já caiu por terra algumas teorias, né? Porque a gente estuda que cada pessoa vai ser impactada da cor de uma forma diferente, então você não pode generalizar, o que é diferente dos chakras. Então a gente está falando de cor da parede, de cor dos móveis. Então, é essa cor que eu entendo. E, por exemplo... Essa exposição, a gente está falando de uma situação em que tu te expõe aquela luz, aquela cor, porque de certo modo é uma luz, né? E se tu tá, por exemplo, a cor rosa, ela vai reger o chakra cardíaco, né? Se de repente tu tá trabalhando, tu tá com ele enfraquecido, ou tu tá com ele muito fortalecido, aquele rosa ele vai influenciar de formas diferentes. Se tu tá com ele fraco, vai ajudar. Se tu tá com ele forte, não vai, né? Então, e aí tem várias questões envolvidas aí que são de outras ordens, né, de estudos, não aqui, né, que a gente está tratando de coisas numa imanência, né, é diferente, então eu entendo perfeitamente o que tu está dizendo, claro, porque tu também pensa... A sala era toda rosa, chão rosa, parede rosa, era uma excesso de rosa, aquilo, era um negócio assim... Excesso demais. Eu entrei e falei, ai, que legal, 1 minuto depois já estava repetida. Já caiu. Pelo amor de tudo Deus. Isso olha como fica claro na fala de vocês, né? Tudo que a gente estava conversando hoje pela manhã, né? De como isso tudo nos propõe determinadas experiências, né? Como a gente se modifica. Algo se modifica na gente nesse processo. Algo se modifica na gente não significa que seja, nossa, que maravilha, me modifiquei, estou incrível. Pode ser, né? Algo se modifica, às vezes nos incomoda mesmo, pode gerar dor de cabeça, outras coisas, como a Paula, mas tem coisas que estão acontecendo. Isso tudo vai produzir algo na nossa subjetividade, naquilo que a gente se forma. Porque, por exemplo, uma pessoa com dor de cabeça sempre do dia do trabalho, ela vai ter um certo humor, né? Como eu já comentei com vocês, quando eu tinha intolerância ao glúten e não sabia que eu era intolerante ao glúten, eu ficava comendo glúten, eu estava sempre passando mal. E o meu humor era horroroso, porque eu estava sempre passando mal, né? Uma pessoa sempre passando mal, sempre com incômodo, ela não consegue ser bem-humorada. Claro que não vai estar sempre sorrindo, né? Porque está sempre incomodada com alguma coisa, né? Então, olha como tudo isso produz algo em nós, como isso nos afeta, né? Envolve uma série de coisas. Mas, enfim, nosso tempo venceu aqui. Pode falar, Paulo. Eu ia falar uma coisa que eu li ontem, que era assim, as nossas percepções, né? Isso ligado à neurociência, elas vão inevitavelmente gerar um comportamento, né? Então, você vai ter uma percepção, aqui está frio, aqui está quente, aqui está muito claro. Isso te gera um comportamento. E a gente acha que tem controle sobre esse comportamento, só que nós não temos. Porque isso foi decidido, tipo, 1,000 segundos antes da gente perceber, antes da gente pensar, ai, estou irritado. Isso já foi decidido pelo cérebro, e a gente já ficou irritado. Já foi. Já está no interno, né? Por conta das nossas percepções. Chega aqui só depois. Já tem umas nuances alteradas aí no estudo da fáscia, que a fáscia avisa o cérebro mais rápido do que o cérebro avisa o resto. Então, tem coisas que o cérebro não chegou a avisar ainda, e é a fáscia que está avisando o cérebro. Engraçado. Né? Então, já tem umas nuances aí, algumas coisas se modificando nesse entendimento que, claro, são coisas que estão em estudo ainda, né? O pessoal, os cientistas que estão pesquisando isso, ainda estão vendo que em alguns aspectos muda, né? Assim como já viram que o sistema digestório, né? Intestino, principalmente, já é praticamente um outro sistema nervoso também, independente do cérebro. Neurônios lá. Temos neurônios. Tem alguns tipos de neurônios lá, né? E parece que tem uma concentração maior do que no cérebro, inclusive. Né? Então, tem umas coisas que estão alterando. É tanta coisa que a gente não conhece ainda. Você é o que você come, literalmente. Literalmente. Eu vi um caso uma vez falando disso, de tudo isso que a gente conversou, sobre essas modificações, sobre as experiências, que eu contei agora sobre o glúten, né? Eu vi um caso uma vez, era um vídeo, estava contando sobre um livro,
Só que há muito tempo atrás eu não anotei o nome do livro, infelizmente. Mas não deve ser difícil de achar. Era de um médico que vai contando alguns casos sobre isso, estudando o intestino. Aí ele conta de uma pessoa, acho que até já contei aqui há muito tempo no Estudos do Corpo, de uma pessoa, uma mulher, que sofria de depressão há mais de 20 anos. E aí ele foi investigando, e aí ele foi fazendo um trabalho, descobriu que era alguma coisa no intestino dela. E ela passou a vida inteira sedada, com um monte de remédios, não conseguia fazer mais nada, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer quase nada na vida. E aí ele trabalhou 3 questões com ela, que era mudar a alimentação, passou a aderir a exercícios físicos, e passou, a partir disso, isso ajudou ela a dormir melhor, ela precisava dormir melhor, precisava dormir mais. Essas 3 coisas, claro, teve um tratamento junto, né? Essas 3 coisas mudaram a vida dela toda, porque foi regulando tudo isso no intestino dela, né? Porque às vezes tem várias bactérias ali também que influenciam uma série de coisas, mudando, e a mulher se curou da depressão. Né? Era todo um processo químico que estava acontecendo no organismo dela há muito tempo, e estavam tratando outras questões, que normalmente se trata pela depressão, mas o caso dela era o intestino. Mas são assuntos bem interessantes. Enfim, gente, tá bem bom ouvir vocês. Vai no psicólogo e descobre que o problema é o intestino, cara. E até a gente pode conversar mais sobre isso, marcar uma conversa, que eu me interesso muito ouvir essas questões que vocês estão trazendo aí. Foi muito legal, bom ouvir vocês. Gosto quando vocês vão trazendo essas contribuições, porque traz coisas para eu pensar. Próxima vez tu deixa mais uma meia horinha aí para nós poder falar à vontade. Vou deixar como vocês estavam ali falando, querem falar e vocês não queriam falar nada depois. Hoje elas não estão querendo falar muito sobre esse assunto, eu pensei, mas me enganei. Tô com frio, né? Tá tudo... É que a gente fica primeiro te escutando, anotando, aí depois a gente tem a próxima vez eu deixo mais tempo para ouvir mais vocês mesmo. Obrigado, então, gente, foi um prazer. Quem está participando do curso Com o Corpo, Aprender, Sentir e Criar, agradeço muito a participação, foi o último dia hoje dessas 3 aulas, fechando, então, a ligação entre esses 3 temas que foram propostos, né, nessas 3 aulas. Agradeço muito que vocês tiverem interesse de participar do EduCorpo, agora o novo programa de assinatura, depois eu vou enviar divulgação. Quem está no Corpoflix, semana que vem a gente tem leitura dirigida, então não tem, vou mandar aviso para vocês, não tem encontro ao vivo. Aí na outra, a gente tem um encontro ao vivo para discutir o texto da leitura dirigida, e aí na outra começa tudo no EduCorpo. Tá? Mas o Corpoflix vai continuar ativo ali com quem ainda tiver ali até todo mundo sair. Tá bom? Obrigado, a gente segue se falando, qualquer dúvida manda recado. Obrigado pelas participações. Bom resto de sexta, bom final de semana. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Cuidem-se.